Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Exatamente quando ia começar o Jornal do Boris, deu um problema aqui nos nossos computadores e a nossa equipe técnica com formação na NASA e em outras entidades interplanetárias, vai tentar resolver o problema e ele está basicamente resolvido. Olha, foi um toque e resolveu. Bom, você vê que a situação está tensa no mundo todo, tensa no Brasil, também por causa das eleições, e a eleição, você já escolheu o teu candidato, é domingo que vem, dia 6. A eleição para prefeito e vereador de São Paulo. Já escolheu o seu candidato a prefeito? Já escolheu o seu candidato a vereador? Vai fazer voto útil? Vai escolher o candidato com quem você mais concorda e que tem poucas ou nenhuma chance? Está pensando, está fazendo o exercício, é isso que tem que fazer, um exercício democrático, verificar com quem você concorda, qual o melhor plano de governo que você viu, se é que alguém apresentou plano de governo de verdade. Isso que eu estou falando vale para o Brasil inteiro, vale para todas as cidades. Bom, essa noite teve um problema com o avião do presidente Lula na volta do México. O avião apresentou, durante o voo, um problema técnico. Não se sabe exatamente qual é esse problema técnico. Uma das informações que chegou até nós é que uma das turbinas teria sido desligada ou teria parado. São duas turbinas desse avião. O avião voltou para a cidade do México, e ficou girando sobre a cidade do México durante 4 ou 5 horas. Uns jornais dizem 4, outras agências dizem 5. 5 horas para esgotar o combustível e descer em segurança. Desceu. Há um avião reserva, sempre há um avião reserva para o presidente da República. Lula tomou o avião reserva, vai chegar ao Brasil 9h30, 10 horas, com o avião tendo como ponto final de viagem a cidade de Brasília. O presidente foi ao México assistir à posse da presidente Cláudia Sheinbaum, primeira mulher presidente do México, que assume um país em enormes dificuldades. Tem uma enorme dificuldade econômica, tem uma gigantesca dificuldade de relacionamento com vários países. Existe o temor de investir no México por causa de várias ações populistas, enfim. Existe um avanço do crime organizado. A Cláudia Sheinbaum, assume, né, depois de López Obrador, que é quem inventou a candidatura dela. Ela foi governadora da cidade do México, né, chamam de governadora, de uma área que é a capital mexicana. Foi uma governadora de sucesso. A grande interrogação é se ela vai seguir os passos de López Obrador, se ela vai ser um títere de López Obrador ou se ela vai conseguir se libertar dele. Por exemplo, ele, no final do governo, instituiu uma ação no judiciário que deixou em polvorosa o mundo econômico pela insegurança jurídica que trouxe. Todos os juízes
em todas as áreas, em todos os níveis do judiciário mexicano, serão eleitos pela população. E as exigências para esses candidatos a juiz foram bastante reduzidas. Então, vamos esperar. Lula vem aí, não participou, assim como o Bolsonaro não participou intensamente das campanhas eleitorais de seus correligionários em todo o país, vai gravar alguma coisa, Bolsonaro também, eles estão participando menos do que se imaginava. Bom, tem a questão de Israel. Está aqui a manchete do Globo: Irã ataca Israel e assim... Desculpa, eu não consigo mostrar o computador, tá? Você não consegue mostrar o computador, me informa o Fernando, mas eu conto para você como está. É um problema técnico. O avião do Lula dá problema, por que o nosso computador não pode dar? E o avião, né, tem lá um monte de gente para cuidar. Aqui não, aqui Bom, Irã ataca Israel e acentua temor de expansão da guerra. Estados Unidos falam em coordenar a resposta com Netanyahu, que promete retaliação. No Líbano, 3 mil pedem para ser repatriados ao Brasil. O Brasil está mandando um avião, esse avião vai ficar estacionado em Lisboa, deve sair hoje, fica estacionado em Lisboa, esperando que se completem os trâmites para que se inicie uma programação de trazer 3 mil brasileiros dos 20 mil que vivem no Líbano e que querem retornar ao Brasil. Os 3 mil querem retornar ao Brasil, então terá que haver uma série de voos. A manchete da Folha é: Irã ataca Israel. Por favor, apareceu um outro problema aqui, vamos tentar resolver. Irã ataca Israel após ofensiva no Líbano, Tel Aviv promete resposta. É a crueldade dos objetos aqui. E o Estadão: Irã lança 180 mísseis contra Israel e risco de guerra regional dispara. Em paralelo, atentado mata 8 civis em Tel Aviv. Premier promete vingança. Uma coisa que deve ser observada desse ataque do Irã foi com foguetes, com mísseis de hipervelocidade. O trajeto de 1.600 quilômetros foi cumprido por esses foguetes em 10 minutos. 10 minutos, um foguete de Teherã passa sobre a Jordânia ficou olhando os foguetes passarem e atingiu o território de Israel. Até agora, segundo informações israelenses, não há mortos e feridos nesses ataques iranianos a Israel. Por outro lado, Israel promete retaliar. E aí a retaliação não será pequena, segundo se comenta em Tel Aviv. Segundo autoridades de Tel Aviv, haverá, e esse que é o perigo, né? Aí que você pode começar, não ataques, não escaramuças, mas uma guerra de verdade. A revista Economist está lançando uma tese. Eu tomo cuidado com essas teses, mas existe a tese e eu quero revelar para você, porque a revista Economist colocou isso de público, que é a seguinte: que Israel matou Nasrallah exatamente para provocar o Irã. Essa provocação deu como consequência o ataque do Irã. E esse ataque é o pretexto que Israel precisava para atacar o Irã. Por que Israel quer atacar o Irã? Porque o governo de Jerusalém acredita
que o Irã, em breve, terá um artefato nuclear. E o Irã propaga o ódio contra Israel. O Irã e seus títeres, né, o Hamas e o Hezbollah, falam diretamente na extinção do Estado de Israel. Então, é uma questão de sobrevivência para Israel. Então, mais cedo ou mais tarde, inclusive se houver um artefato nuclear nas mãos do Irã, poderá acontecer esse embate. Israel gostaria de fazer o que eu vou chamar de uma guerra preventiva. Essa é a visão da revista The Economist, que é uma respeitável revista que tem essa tese de que Israel começou com a morte de Nasrallah, né, no sentido de provocar o Irã e uma isca, um ataque como esse que o Irã fez ontem, que propicia uma retaliação que, na verdade, o ataque é o pretexto para o ataque que Israel gostaria de fazer ao Irã. Vamos ver o que vai acontecer hoje. A situação não é calma, a situação é de tensão. Eu não dei a manchete do... Já está aparecendo a manchete? Não, ainda não. Irã lança mísseis contra Israel e aumenta temores de guerra total no Oriente Médio. Ataque não teve feridos graves, segundo o governo israelense, que promete retaliação. Petróleo sobe e bolsas americanas encerram dia em baixa. Coisas que a gente tem que notar. Os Estados Unidos auxiliaram militarmente Israel. Belonaves estacionadas no Mediterrâneo foram usadas para atingir os mísseis iranianos. Então, os mísseis iranianos que foram atingidos por um sistema de defesa de Israel, que atira mísseis contra os mísseis, evitando que eles atinjam terra, explodem no ar. Isso foi auxiliado por belonaves, por navios americanos, que também usaram os seus sistemas de defesa para auxiliar Israel. E uma declaração do presidente Biden mostra inequivocamente que Israel está totalmente protegido, que os Estados Unidos estão totalmente do lado de Israel. Não resta nenhuma dúvida, apesar de Israel, dos Estados Unidos estarem insistindo para que Israel não retalie, para que não se inicie, para que não se amplie os embates e se transformem numa guerra de verdade que está... É guerra o que está acontecendo, mas não no volume que se imagina que possa acontecer. É um ataque aqui, digamos que é um embate bélico controlado. Voltando ao embate bélico, teve uma declaração do presidente Lula ainda no México. Ele ficou muito bravo com a imprensa que perguntou para ele por que ele não citou a Venezuela no seu discurso na ONU. Deu uma resposta assim, a gente viu, irritadíssima. Ele fala o que ele quiser, ele fala o que interessa, etc. Por que tem que falar sempre da Venezuela? Bom, a Venezuela é parceira dele, parceira do governo brasileiro, e é uma ditadura feroz, e faz todos os desaforos possíveis e continua lá o Lula apoiando a Venezuela, como apoia outras ditaduras, e é bastante ser contra os Estados Unidos, que aí o Brasil está lá junto, aplaudindo. E o Lula aproveitou a ocasião, perguntado a respeito, para dar atacar Israel, dizer que Israel só pensa em matar, referindo-se à invasão israelense no Líbano, que continua.
Não é massiva, como se imaginava, mas continua. É limitada, mas está lá a uma determinada área. Só pensa em matar, etc., etc., condenou nominalmente o governo de Israel. Acho que o Lula tem direito, como presidente da República, até como cidadão, ter a posição que ele quiser ter em Israel. Agora, como presidente da República, ele tem que ter coerência. Nós não vimos ele falar o mesmo da Rússia, que continua atacando. Ontem bombardeou Kiev de novo, continua atacando civis, matando crianças, matando mulheres, atacando hospitais, escolas, o mesmo que ele atribui a Israel. Mas aí, silêncio total, porque o amiguinho Putin não pode ser tocado. Então, pau que ataca Chico tem que atacar Francisco também, presidente Lula. E essa coerência o presidente não tem tido. Espera-se que ele tenha a posição que ele achar. Bom, na minha opinião e de muita gente, as opiniões internacionais do Brasil não merecem outra adjetivação senão desastrosas. O Brasil está se afastando do mundo civilizado, está se transformando num anão diplomático, erros sobre erros, né? Erros sobre erros. Enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, perdendo aquela finesse, eu não sei se é esse o termo, aquela elegância da diplomacia brasileira que encontrava eco em todos os países, que permitia que o Brasil fosse sempre lembrado como mediador de conflitos. Se estrepou com a Ucrânia, não vai conseguir mediar, ficou do lado da Rússia, aí tenta voltar, aí ficou do lado dos países inimigos de Israel, fica do lado do Irã, enfim. A política brasileira está nos conduzindo a uma situação indesejável para quem ama a democracia, democracia e liberdade de tudo, de ir e vir, voltar, falar, de ir e voltar e de comerciar também. Enfim, tem uma notícia boa do Brasil, que é a Moody's elevando, está aqui no alto de página do Valor. Eu não vi os jornais dando isso com, na minha opinião, merecido destaque. Moody's eleva a nota e Brasil fica próximo do grau de investimento. A agência de classificação de risco Moody's surpreendeu o mercado e elevou o rating do Brasil de BA2 para BA1, mantendo a perspectiva como positiva. Com o aumento da nota de crédito, o país ficou apenas um nível abaixo do grau de investimento. A Moody's afirmou que sua decisão reflete, em especial, o crescimento econômico do país e citou reformas, entre aspas, que emprestam resiliência ao perfil de crédito, embora a credibilidade do arcabouço fiscal ainda seja moderada, conforme refletido em um custo relativamente alto da dívida. Bom, é cheio de mas, poréns e todavia, mas realmente é uma boa notícia para o Brasil, especialmente para o ministro da Fazenda. Falando em Fazenda, a Fazenda divulga a lista de 192 bets liberadas para funcionar no Brasil. E ainda essa questão do jogo não está resolvida. Não adianta você proibir quem é partícipe do Bolsa Família de fazer o que quiser com o dinheiro. Hoje faz. Se quiser comprar pinga, compra. Se quiser gastar com prostituição, gasta. Então, é interessante, é melhor
Você não pode parametrar, aqui pode, aqui não pode. Inclusive, para controlar isso, se é que não é impossível, não é fácil. Ah, gastou, vamos ver em que o senhor João da Silva gastou. Ah, nossa, gastou aqui em jogo, em bet. Não dá para fazer isso. Não dá, é difícil controlar, não é democrático. Até hoje, não houve nenhuma dessas proibições. O pessoal dá o dinheiro do Bolsa Família e o indivíduo faz o que quiser. O que precisa ser feito, já não é minha opinião, eu vejo que é uma opinião generalizada de quem conhece o assunto, é proibir a publicidade, proibir totalmente a publicidade dessas bets. Nada de jogador de futebol com propaganda, propaganda em estádio, rádio, TV, proíbe. Proíbe como você proíbe publicidade de pinga, de cigarro, acaba com a divulgação disso e trata das pessoas que são dependentes. É assustador o crescimento desse tipo de jogo no Brasil e eu vejo o governo meio perplexo. Não sei se ele está com medo da potência de alguns investidores nessas empresas de bets, de televisões que vão manter também, que querem também criar programas, etc, etc. Isso vai crescendo, crescendo e vai ficando cada vez mais forte. Vamos ver se o governo vai ter, eu vou repetir o que eu falei ontem, aquilo roxo para proibir a publicidade, a divulgação, o incentivo que o governo está dando. Não adianta culpar o governo anterior, faz 1 ano e meio que esse governo está aí, já podia ter resolvido. E continua o drama, enquanto o Brasil pega fogo, o de noticiário diminuiu, porque tem Israel, tem, enfim, um monte de outras notícias importantes, mas o Brasil continua pegando fogo em vários locais, em São Paulo, praticamente o Brasil todo, e aí vai para quase 1 mês essa discussão de criar a tal autoridade do clima, a autoridade do clima. Agora dizem que vai ficar com Marina Silva. Eu não sei por que tem que criar uma autoridade do clima, ninguém explicou. Eu não sei nem se o Lula sabe o que é isso. Naturalmente, essa questão climática e do meio ambiente é do Ministério de Marina Silva, mas aí vão criar um outro. Eu não sei o que querem. Será que querem mais emprego? Não sei. Tem um editorial do Estado corajoso, viu? Interessante. Chama Mistificação Intelectual. Manifesto de Artistas Intelectuais pede voto útil em bolos para impedir vitória de um certo bloco antidemocrático. Nem a democracia está em risco, nem bolos é a única alternativa, diz o Estadão. Aí termina o editorial assim. Como intelectuais, os manifestantes de certo sabem ou deveriam saber que é típico do pensamento totalitário reivindicar o monopólio da virtude e considerar adversários políticos como inimigos existenciais. Foi assim que ditadores como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega e o mestre de todos, o comandante Fidel, construíram seus regimes tiranos, tão admirados, aliás, por Lula, Boulos e vários dos aflitos signatários do manifesto, um manifesto de supostos intelectuais e pensadores brasileiros que estão vinculados à candidatura Boulos, e querem que o pessoal que vota em Tabata Amaral, que está crescendo, vote em Boulos, para supostamente defender a democracia. Aliás, da democracia, Boulos não é muito amigo. Não é muito amigo. Quinta-feira, amanhã,
é o dia, às 10 horas da noite, é o dia de debate na Rede Globo. Debate na Rede Globo entre os candidatos, é o último debate. Amanhã é o último dia de campanha. Rádio e TV amanhã. Pode a campanha até sábado, mas no rádio e na TV acabou. Ninguém pode ser preso a partir de ontem. Nenhum eleitor pode ser preso, a não ser, há exceções e flagrante delito, ou quando não atende à ordem de uma autoridade, ou de uma decisão judiciária, etc, etc. Eu estou vendo, batendo o olho aqui, ó. Brasil tem quase 200 sites de apostas online autorizados. Isso é uma vergonha. O que o governo quer com isso? Você sabe? Quer arrecadar. Vai voltar jogo do bicho, vai voltar cassino, vai voltar todo esse quadro dantesco que leva pessoas e famílias à desgraça, está voltando. E o governo o que quer? Distrair a população, propiciar tranquilidade? Nada, quer arrecadar, está de olho na arrecadação. O Estado tem um noticiário interessante, uma reportagem sobre brasileiros com mais de 110 anos. O país possui ao menos 14 supercentenários. Mulheres são maioria nesta faixa etária. Você vê que faixa etária está crescendo no mundo todo. Não existe uma fórmula feita. É comer bem no sentido de que com qualidade, exercícios físicos, evitar estresse, etc, etc. Agora, com tudo isso, só 14. Agora, os casos que o Estadão retrata são casos que as pessoas apareceram nas fotos até que bem. Mas, às vezes, eu pergunto se é bom viver até 110 anos praticamente vegetando. Eu não sei. Valdemar diz que PL gastou todo o bilhão que partido tinha para a eleição. Bolsonarismo e lavajatismo perdem peso nas campanhas em Curitiba. Tem várias coisas. Lei não acompanhou o crime no Rio de Janeiro e rigor vem de Carmen Lúcia, diz procuradora eleitoral. X diz que pagará multas e Moraes desbloqueia contas bancárias da rede. A agência eleva nota e Brasil fica a um passo do grau de investimento, uma vitória de Fernando Haddad, só de Fernando Haddad. Entendeu, né? Casas de apostas, Fernando Haddad tinha que dar um jeito nisso. ANEEL aprova plano de menor impacto para a compra de distribuidora pelo clã Batista. Estão entrando na eletricidade como a carne não fosse suficiente, etc, etc. Vamos a quem tomou cafezinho conosco hoje, lembrando que hoje é o Ano Novo Judaico. A comunidade judaica está festejando, comunidade judaica a qual eu integro, é o Rosh Hashanah. Cabeça do ano é o novo ano judaico, segundo a tradição bíblica, desde a criação do mundo, 5.000 e muita coisa. Isso tem jantar, tem uma série de comemorações, as pessoas se reúnem e comemoram com alguns alimentos especiais, por exemplo, mel, doces, para que o ano seja doce, etc, etc. A operosa comunidade judaica brasileira, os nossos melhores cumprimentos e para todos nós um feliz ano novo. Se você pode comemorar 2 anos novos, por que não? Quem tomou café conosco? Rosendo Filho, Nadir Pavão,
Maísa Sobral, Cíntia Gomes, Oswaldo Olindo, Paula Freires, Helenice Pesce, Neiva Carneiro, Jair Farias. Eu vi o sobrenome Pesce, lembrei de um jornalista que já se foi, Enio Pesce, excelente jornalista político. Jair Farias, Regina Machado, Jonas Luiz, Marcos Reis, Célio Alvarenga, Graciema Alba, Renato Abdias do Recife, Valdir Soares de Teresina, Marcelo Oliveira de Tamandaré, no Paraná, e Sérgio Povedano de Socorro, no estado de São Paulo. Pessoal, amanhã, então, vale a pena assistir ao Globo. Ontem eu assisti um debate interessante feito em Ubatuba, por uma rádio local, a rádio... não posso esquecer o nome da rádio, a rádio Costa Azul, né? Muito bem feito, de Ubatuba. Assisti um trecho de um debate de Valinhos também, na televisão e tal. Várias cidades estão fazendo debates muito bem organizados. Eu gostei de Ubatuba, excelente, muito bem feito, muito bem organizado, por uma rádio Costa Azul, lá do Litoral Norte. Pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Boris e tenham um bom dia.